Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos retomar as nossas aulas? Vamos? Essa aula aqui eu prometo que eu vou tentar ser mais sucinto, tá? Pra gente se dedicar depois às atividades. As atividades hoje vai ser legal, vai ser bem joia. Bom, a gente está falando sobre os princípios constitucionais tributários, né? A gente viu que os princípios, eles existem para limitar, para pôr um limite, né, na ânsia, na vontade que o Estado tem, o poder público, né, tem de nos tributar, né? Então, o poder público quer muito nos tributar, afinal de contas, né, tudo que entra para ele é bom, né? Os tributos que entram para ele é sempre muito bom para eles, né, para o Estado, para o poder público, para os entes federativos, a União, os Estados, e o Distrito Federal e os municípios, né? Então, os princípios existem para pôr limites, né? A gente vê o princípio da legalidade, o princípio do não confisco, o princípio da irretroatividade, né? Hoje a gente vai ver um princípio, gente, super importante. Deixei ele assim, para a gente falar só dele hoje, porque é super importante. Aliás, nos CRCs, já falei isso para vocês, nas provas do CRC, esse princípio não cai, ele despenca, gente, mas cai muito, muito mesmo, tá? Ainda que a parte de direito são só, acho que 4 ou 5 perguntas, mas o princípio da anterioridade tributária tá sempre ali, tá? Vamos começar a ver o nosso material. O material é curto hoje porque eu postei também um outro material, um anexo, né, para que vocês imprimam, tá, para poder acompanhar melhor a aula, tá? Então, dá uma pausada aí, vai lá imprimir, imprime lá, você volta, tá? Então, beleza. Então, o que acontece aqui nesse princípio? É o princípio da anterioridade, também conhecido como o princípio da não surpresa, né? Então, por que não surpresa, né? Nós, contribuintes, não podemos ser, de um dia para o outro, surpreendidos com tributos novos, com tributos ou com aumentos, tá? Nós não podemos ser surpreendidos nesse sentido. Muito bem, beleza. Então vamos continuar a leitura. Disciplina que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios estão proibidos de cobrar qualquer tributo no mesmo exercício financeiro ou antes de 90 dias da data de publicação da lei que o instituiu ou aumentou esse tributo. É um benefício muito grande que nós temos e nós não podemos deixar isso de lado, né? Vamos ver o slide seguinte para a gente ver, né, onde é que está isso escrito na nossa Constituição. É um princípio constitucional, está na Constituição. Bom, falando sobre esse princípio, está no artigo 150, 3b. É o princípio exclusivamente tributário. Estou lendo lá, hein? Vamos lá. A lei que cria ou aumenta um tributo, ao entrar em vigor, ao ser publicada, fica com a sua eficácia suspensa até o início do próximo exercício financeiro, quando produzirá todos os seus efeitos. E também só pode ser vigente, ter eficácia após 90 dias dessa publicação. Tá certo? Tá no 150. Vamos lá, vamos ler o 150 agora. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte. É vedado, lembra-se que é vedado, né? É vedado a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Aí tem, depois eu quero que vocês leiam o artigo 150, tá? Aliás, deixa eu ver, eu coloquei aqui no slide seguinte, mas ó, no inciso 3, cobrar tributos, na linha B, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Então, essa é uma anterioridade tributária. A gente não pode ser surpreendido. Então, da leitura desse 153b,
primeiro a gente tem que saber o que é exercício financeiro. Exercício financeiro, para nós aqui, ele corresponde ao ano civil que nós temos, que começa no dia 1º de janeiro e termina no dia 31 de dezembro. Então, o exercício financeiro é o ano. Fica fácil, né? Não fica difícil da gente se confundir, não, né? Então, vamos lá. Então, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então, nesse período, se uma lei, e somente a lei pode criar ou majorar tributos, lembra? Somente a lei. Se uma lei for publicada criando um tributo novo ou majorando um tributo novo, né, aumentando, esse tributo só poderá ter vigência de acordo com essa linha B no exercício financeiro seguinte. Então tem que demorar 1 ano para começar a valer. No C. Então a gente começa tudo de novo, né? Sem prejuízo de outras garantias, é vedado. 3. Cobrar tributo, começando a ler a linha C. Antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Então, para minha lousinha, ixi, eu devo ter dado mais barrada aqui, ó. Princípio da anterioridade tributária. Olha aqui, ó. Princípio da anterioridade tributária. Ela pode ser conforme a linha B, comum, também conhecido como genérica, também conhecida como anual, que fala do exercício financeiro. Fala que se publicou uma lei nesse exercício financeiro, ela só vai poder ser aplicada no exercício financeiro seguinte, se for em caso de aumento ou criação de tributo. A linha B, nonagesimal, que significa 90 dias. Então temos também uma anterioridade de 90 dias no caso de uma lei que entra em vigência, que é publicada, aumentando ou instituindo tributos. Então vale as duas coisas. Vale o exercício financeiro seguinte e também 90 dias. E também 90 dias. Tá certo? Vale as duas coisas. Então nós temos, né, por exemplo, né, continuando aqui, né, vamos imaginar que esse é o ano. Aqui nós temos janeiro começando, aqui nós temos dezembro. E aqui nós temos o outro ano, né, janeiro. Tá certo? Então nós temos um ano aqui, outro ano aqui. Pelo princípio da anterioridade genérica, comum ou anual, nós temos que, se neste exercício financeiro aqui, publicou uma lei aumentando ou criando tributo, só será válida, só poderá ser cobrado de você, contribuinte, a partir daqui. Certo? É uma regra. Segunda regra, além disso, além da anterioridade comum, se uma lei foi criada, se uma lei foi publicada aumentando ou criando tributos, ela vai ter que demorar 90 dias. Vale as duas coisas. Então, se a lei foi criada, por exemplo, aqui, no comecinho do ano, vai esperar 90 dias. Se a lei foi criada aqui, no finzinho do ano, ela vai esperar 90 dias. 90 dias. É claro que se essa aqui foi criada no começo do ano, ela vai esperar os 90 dias, mas vai ter que esperar também o exercício financeiro seguinte. Olha que legal. Vai ter que esperar tanto os 90 dias quanto o exercício financeiro seguinte. Já se a lei foi publicada aqui no finzinho, vai ter que respeitar as duas anterioridades.
tanto a anual, que é no exercício financeiro seguinte, ela até poderia, a gente poderia pensar, então ela vai poder entrar no dia 1º de janeiro, dia 2 de janeiro já? Não, ela tem que esperar também os 90 dias. Então, tanto num caso quanto no outro, as duas anterioridades têm que ser respeitadas para evitar surpresa. Entendeu, gente? Então, se publicou uma lei aqui no finzinho do ano, já pode cobrar no começo? Não, vou ter surpresa do mesmo jeito. A surpresa, então tem que esperar mais 90 dias. Se publicou a lei aqui no comecinho do ano, tem que esperar só 90 dias? Não, tem que esperar as duas coisas, os 90 dias e também o exercício financeiro seguinte. Entenderam? Eu coloquei no slide seguinte, ficou pequenininho, né? Mas vocês consultem aí também, né? Facinho de procurar o artigo 150 da Constituição Federal, que fala, olha aqui, ó, das limitações do poder de tributar. E nós falamos que os princípios são limites impostos pela Constituição Federal para que o poder público não se sacie tanto com o nosso dinheiro, né? Para botar um freio no poder público. Então, tem diversas coisas aqui, ó. Por exemplo, né? Começa dizendo que, sem prejuízo de outras garantias, nós já lemos isso umas 3 vezes, é vedado aos entes federativos. Vamos ver o inciso 1. Exigir ou aumentar tributos sem lei que estabeleça. Princípio da legalidade, né? Toda regra tributária tem que estar na lei. 2. Instituir tratamento desigual a contribuintes que encontram na mesma situação. É claro, né? Princípio da isonomia também, né? Princípio da igualdade, né? Também, né? 3. Cobrar tributos. Agora nós não falamos hoje, falamos na aula passada. Quer ver como nós falamos? Cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Princípio da irretroatividade, né? Uma lei criada hoje não pode cobrar tributos de fatos geradores cobrados antes, né? Então é a partir dali só, né? E aí vem na linha B o princípio da anterioridade tributária, que além disso tem que esperar, não pode surpreender o contribuinte. Eu vou falar depois vai complicar mais, tá? A aula de hoje não vai ter só 12 minutos, não. Vocês estão brincando comigo? Tá louco? 4. Não pode também o quê? Utilizar tributo com efeito de confisco. Falamos na aula passada, tá certo? E aí vem diversas outras cláusulas aqui também. Olha só. 5. Uma coisa complicada, controversa para burro. O que também não pode? 5. Estabelecer limitações ao tráfego de pessoas, bens, por meio de tributos interestaduais ou municipais. Aí você vai pensar assim, e o pedágio? Ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização das vias conservadas pelo poder público. Então, o pedágio pode cobrar. E o pedágio não é tributo. Não é tributo. Porque aqui fala, não pode cobrar tributo nessas situações, exceto pedágio. Ou seja, pedágio não é tributo. Tá certo? O que também não pode fazer? Instituir impostos sobre patrimônio ou renda ou serviço de um dos outros. Lembra-se que eu falei que um ente federativo não pode cobrar imposto do ente federativo, do outro ente federativo? O imóvel estadual não paga IPTU, que é um tributo municipal. Por exemplo, olha o B, templos de qualquer culto. Lembra-se, você já ouviu falar, com certeza, né, que os templos, né, que as igrejas não pagam impostos. Está aqui, no artigo 150. Tá certo? Mas como nem tudo são flores, está fácil demais. Eu vou para o slide seguinte e vou falar assim: ver e imprimir material postado em anexo. Então, o que nós temos aqui no material postado anexo? Olha que eu fiz, será que dá para ver? Dá para enxergar? Eu coloquei no maior que eu pude, tá? O que fala esse anexo? Fala das exceções ao princípio da anterioridade, tanto nonagesimal quanto a genérica. Tá? Então, existem tributos que são exceção ao princípio da anterioridade genérica. Ou seja,
Se eles são exceção, eles não precisam respeitar a anterioridade genérica. Eles não precisam esperar até o exercício financeiro seguinte. E existem tributos que são exceção ao princípio da anterioridade nonagesimal, ou seja, não precisam esperar os 90 dias. E são 90 dias e não 3 meses, são coisas diferentes, isso é pegadinha de concurso, tá? Bom, então existem tributos que não precisam esperar os 90 dias. E existem tributos que não precisam esperar o exercício financeiro seguinte. E existem tributos que não precisam esperar nenhum dos dois e pode ter eficácia imediata. Vamos analisar aqui, eu não sei se dá para ver direitinho, tá? Vou trazer um pouquinho mais para cá. Não sei ainda se dá para ver, mas enfim, né? É o que a gente tem para hoje, né? Nada melhor do que a interação em sala de aula, né, gente? Do que tecnologia nenhuma vai suprir a nossa interação, né? Aquela coisa de ficar na sala de aula. Bom, lá, vamos ver. Anterioridade genérica. Eu imprimi só uma parte daquilo que eu postei, tá? Só a parte que fala das exceções. Então, fala anterioridade genérica, anterioridade nonagesimal. Exceções à anterioridade genérica. Está escrito aqui. Exceções à anterioridade nonagesimal. Está escrito embaixo. Então, não precisa respeitar a anterioridade genérica, ou seja, não precisa esperar o exercício financeiro seguinte, o ano que vem. Imposto de importação, IE, imposto de exportação, um imposto que se chama imposto extraordinário, que é em caso de guerra externa ou calamidade, né? Em caso de iminência ou guerra externa, porque afinal de contas, se tem guerra, não precisa esperar, não dá para esperar, né? A guerra é uma coisa que acontece de uma hora para outra. O IOF, imposto sobre operações financeiras, o IPI, produtos industrializados, ICMS combustível, a CID, né, que é aquela contribuição sobre álcool, sobre os derivados do álcool, petróleo, empréstimos compulsórios em caso de guerra ou calamidade, que também não dá para esperar, e as contribuições para a Seguridade Social. Então, a gente vê que quando se fala de impostos, são aqueles impostos, principalmente, que não precisam respeitar a anterioridade genérica, são aqueles impostos que influenciam mais frontalmente a economia do Brasil, né? Então, quando você quer fazer o dinheiro circular mais ou circular menos no Brasil, você aumenta ou diminui esses impostos, né? Se você quer fazer a economia circular bastante dentro do Brasil, você aumenta, por exemplo, a importação. Aí entra menos produtos do exterior, né? E os produtos aqui se valorizam. Quando você quer diminuir, você faz o contrário, né? O IPI também, sobre os produtos industrializados, dá um forte impacto. Combustíveis sempre tem um grande impacto também, né, na economia. Tudo gira em torno de combustível. Vamos à seguinte. Exceções à anterioridade nonagesimal, ou seja, não precisa esperar os 90 dias. Importação. Ele está nos dois lugares, ó. Importação. II. Então ele não espera nenhuma, ele tem eficácia imediata. Imposto de exportação, tem nos dois também, não precisa respeitar nenhuma. Impostos extraordinários, a mesma coisa. IOF, a mesma coisa. Opa, o IPI não está aqui, ó. Então o IPI é um que não precisa respeitar o ano que vem, mas ele precisa respeitar os 90 dias. Então, mesmo que a lei que instituiu seja do fim do ano, ele tem que respeitar os 90 dias. O que mais? Imposto de renda. Opa, não está aqui, ó. Base de cálculo de IPTU e IPVA. Opa, também não está aqui, ó. Só tem que esperar a anual. Ele não precisa respeitar os 90 dias. Espera só a anual, né? E também o outro empréstimo compulsório em caso de calamidade aqui, né? No caso do IPVA, por exemplo, a gente vai ver muita lógica nisso, porque o IPVA é um imposto que tem como o fato gerador dele
prolonga pelo ano todo. E o mesmo o imposto de renda e o IPTU. Né? A gente paga IPVA com base no valor de mercado do veículo no fim do ano. Então, no fim do ano sai a tabela FIPE dizendo quanto vale o seu veículo. E aí, no fim do ano, já publica isso, e aí passa o ano, né? Não precisa respeitar a anterioridade de 90 dias, mas respeita essa. Então, mesmo que a tabela saia em dezembro, tá? Já não precisa respeitar o ano seguinte, só respeita os 90 dias. Isso aqui cai muito nas provas de vocês do CRC, tá? Infelizmente é algo que vocês precisam estudar, ver lógica e entenderem. Tá bom? Essa é a nossa aula de hoje, e deu 20 minutos e quase 21 minutos. Badalem o meu sininho, se inscrevam no meu canal para ficar legal, tá? Façam um comentário, manda um beijo, manda um abraço pro Guedes, que o Guedes está com muita saudade. Beijo para vocês. Tchau, tchau.